Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma fábrica vende determinado produto somente por encomenda, de no mínimo 500 unidades a no máximo 3.000 unidades. O preço P em reais de cada unidade desse produto é fixado de acordo com o número X de unidades encomendadas por meio desta equação. P igual a 90 se o X varia entre 500 e 1.000 e é igual a 100 menos 0,1x se o X varia de 1.000 a 3.000. O custo C em reais relativo à produção de X unidades desse produto é calculado pela equação C igual a 60x mais 10.000. O lucro L apurado com a venda de X unidades desse produto corresponde à diferença entre a receita arrecadada com a venda dessa quantidade e o custo relativo à sua produção. O preço da unidade desse produto, correspondente à encomenda que maximiza o lucro, é. Bom, então tem uma questão aí que tem um certo grau de complexidade, tanto na sua leitura, né, na sua construção, como também na sua resolução. Então, primeiro aqui, que o preço de um produto que é vendido na quantidade de 500 unidades no mínimo até 3.000 no máximo, esse preço ele se configura de duas formas, ou 90 ou 100 menos 0,01x. Então, quando que é 90? Quando a encomenda é de 500, entre 500 e 1.000 peças. Quando que o preço é igual a 100 menos 0,01x? Quando a encomenda é de 1.000, na realidade 1.001, né, porque aqui é maior que 1.000 e menor ou igual a 3.000. O custo em reais relativo à produção dessas unidades, ele é calculado pela equação C igual a 60x mais 10.000. Então, esse custo ele é fixo. Ele é o mesmo custo tanto para um preço de 90 quanto para um preço de 100 menos 0,01x. Esse custo, então, ele é fixo. O lucro L apurado com a venda de X unidades desse produto corresponde à diferença entre receita e faturamento, né? Receita e a venda. Então, receita arrecadada com a venda e o custo. Então, eu vou colocar isso, ó, que o lucro, como em qualquer problema dessa natureza, o lucro ele é igual à receita ou faturamento menos o custo. Então, o lucro é a diferença entre receita e custo. Ok. Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho que pensar em duas situações. Tenho que pensar que eu tenho dois lucros possíveis, né? Um lucro calculado no preço de 90 e um lucro num preço de 100 menos 0,01x. Então, vou pensar aqui, vou chamar isso aqui de lucro 1. Tá? Uma tentativa de lucro ou lucro 1. Quando o preço é 90. Então, lucro 1, ele é dado pela... Então, esse lucro 1, ele é dado pela receita menos o custo. Então, vou pensar assim, ó, o lucro 1, ele é igual à receita. Como que é a receita? Bom, a receita eu consigo fazendo o número de peças vendidas, número de vendas, vezes o preço. E o número de vendas qual é? É X. Então, é X vezes o preço. O preço é quanto? 90. Então, a receita aqui, ó, deixa eu melhorar isso aqui. Lucro 1. Aqui ficou meio feio, parece um 4. Aqui é lucro 1, tá? Esse lucro 1, então, a receita é dado pelo número de vendas vezes o preço. O número de vendas é X. E o preço é 90. Mas aí eu vou pensar, como eu quero o lucro maior, eu vou fazer para o número máximo de peças que eu vendo com esse lucro. Então, eu tenho aqui 90, aliás, 90 vezes a maior quantidade de peças, que é 1.000, mas eu vou colocar aqui 90x.
Podia já colocar 90 vezes 1000, né? 90x, 90 vezes a quantidade, menos o custo, que aí é 60x mais 10.000. Então, o lucro 1, que é o lucro obtido no preço 90, será 90x. Esse menos troca todos os sinais lá dentro, menos 60x, e aqui menos 10.000. Lucro 1 se dá por 90x menos 60x, isso dá 30x, menos 10.000. Então, esse lucro 1, olha só, está ali a fórmula, né? Eu vou pensar que o lucro 1 se dá para maior número de peças vendidas, né? Quanto mais... Se o lucro é 30x menos 10.000, isso é uma função crescente, quanto maior o valor do x, maior o valor do L. Maior o x, maior o y. O y é o L, que é o lucro 1. Então, eu vou no máximo valor do x possível, que é o quê? Que é o 1000, né? Eu posso vender a esse preço de 90, de 500 até 1000. Então, vou pegar um valor máximo 1000. Então, tenho aqui 30 vezes 1000 menos 10.000. E aí, o lucro 1, 30 vezes 10.000, a 30 vezes 1000, 30.000. 30.000 menos 10.000 dá 20.000. Já vou colocar aqui direto, 20.000. Então, o lucro aqui, R$20.000. Ok, se esse for o lucro máximo, significa que o preço adequado é o preço de 90. Que é o que ele está perguntando, né? Seria a letra D a resposta. Ó. Qual é o preço que maximiza o lucro? Se esse lucro for o lucro maior, já tenho a resposta. Qual é o preço? O preço é 90. Muito bem. Mas eu preciso fazer agora o cálculo do lucro 2. Como assim o cálculo do lucro 2? Bom, mudando o preço aqui para essa situação, para verificar se o lucro obtido aqui não se torna maior. Então, vou fazer aqui o lucro 2. O lucro 2 também é dado, L2, pela receita menos o custo. O custo é o mesmo, né? O custo é isso aqui, ó. Mas a receita é diferente. Vou fazer até aqui no rascunho, olha só, essa receita. Ó. Lembra, a receita é o número de vendas vezes o preço. Então, essa receita aqui que eu posso chamar de receita 2, olha só, essa receita 2, ela se dá número de vendas. Quantas vendas são? X, eu não sei quantas. X vendas. Vezes o preço. Bom, o preço é 100 menos 0,01x. Aí, essa receita, x vezes 100, 100x. X vezes menos 0,01x dá menos 0,01x ao quadrado. Então, para deixar a coisa mais organizada, eu vou colocar aqui a receita 2. Então, vou continuar aqui, ó, L2. Lucro 2 é igual a receita que eu fiz agora, 100x menos 0,01x ao quadrado. Isso é a receita 2, menos o custo. Aí o custo é 60x mais 10.000. Está aqui, ó. Aqui o custo 60x mais 10.000. Vou organizar esse lucro 2 aqui. Lucro 2 igual 100x menos 0,01x ao quadrado
Esse menos vai trocar aqui, ó, para menos 60x. E menos aqui vai trocar também para menos 10.000. Bom, eu vou organizar essa função aqui. Nota que vai ser uma função de segundo grau. Já vou até ordenar. Menos 0,01x ao quadrado. Ok. 100x menos 60x. Isso dá 40x. Então, aqui mais 40x. E aqui menos 10.000. Então, aqui eu tenho a função L2, a função do lucro 2. E aí eu quero encontrar aqui qual é o lucro que eu encontro, qual é o lucro máximo nessa função. Para bater, confrontar com esse 20, para ver se vai dar mais ou menos. Ver se o lucro máximo é mais de 20 ou é menos de 20. Então, a primeira coisa que eu até posso fazer aqui, ó, o lucro máximo é o L máximo aqui, ó, é o y máximo, é o y do vértice dessa parábola. Essa parábola está assim, né? Com cavidade ao contrário. Então, aqui a função lucro, ó, o lucro máximo é esse ponto aqui, que é o y do vértice. Então, aqui eu quero o y do vértice. Eu vou colocar aqui para ti. Y do vértice é dado por menos o valor do discriminante, né, o delta, menos delta sobre 4a. É a fórmula do y do vértice. Eu vou fazer o delta em rascunho aqui, eu vou fazer aqui embaixo, fazer aqui, ó, o delta. Aqui embaixo, delta b quadrado menos 4ac. Então, esse delta é igual a b quadrado, b é 40, 40 ao quadrado menos 4, vezes o a, que é menos 0,01, e vezes o c, que é menos 10.000. Aí o delta discriminante igual 40 ao quadrado dá 1.600, que é esse aqui, ó, 40 ao quadrado. Aí eu tenho menos vezes menos dá menos. Aí eu tenho 4 vezes 0,01 vezes 10.000. Esse 0,01, se eu multiplico por 100, dá 1. Então, aqui é como se eu tivesse 4 vezes 1, já que eu multipliquei por 100. E esse aqui eu divido por 100. Ó. Então, corta 2 zeros, divide por 100, vai dar 100. Então, 4 vezes 1 vezes o 100. Isso, 4 vezes 1 vezes 100 dá 400, dá 1.600 menos 400. Isso vai resultar aqui delta 1.200. Menos. Deixa eu melhorar isso aqui. Menos. (1.200) divide por 4 vezes o A. O A, ele é 0,01, menos 0,01. Então, se eu multiplico isso por 0,01 por 4, isso vai dar menos 0,04. Essa divisão aqui, ó, multiplico de baixo. Primeiro que menos, olha aqui, ó, divide por menos vai dar mais, ok. E aí,
se eu multiplico de baixo por 100, vai dar 4. Multiplico o de cima por 100, vai dar o 12 com 2 zeros e mais 2 zeros multiplicando por 100. Aí eu tenho aqui 120.000 divide por 4. O y do vértice é igual a 30.000. Que é o lucro, né? O lucro máximo, 30.000. Aí observa que entre o L1 e o L2, que o L2 é o y do vértice, eu tenho que um é 20.000 e o outro é 30.000. Onde é que o lucro está maior? Está aqui no 30.000. Então, esse é o lucro máximo. Então, significa que esse cálculo, ó, não interessa mais para mim. Eu só precisei dele para saber se esse lucro seria o maior ou seria o menor. E eu já vi que é o menor, então eu vou focar nessa situação aqui. Ó. Aqui é que eu obtive o lucro maior, o lucro máximo. A pergunta é, qual o preço que eu preciso? Bom, então eu preciso saber o preço. Bom, aí o preço, na situação 2, o preço é esse aqui, né? Olha só, aqui está o preço. Ó. Que é a função P aqui, ó, a função preço. Então, eu sei que o preço que eu vou encontrar, que eu vou estabelecer, né, é 100 menos 0,01 vezes o x. Bom, mas esse x eu não sei. É a quantidade vendida. Então, preço é igual a 100 menos 0,01 vezes o x, que é a quantidade, né? Eu não sei que quantidade é essa. Bom, se y do vértice me dá o lucro, que é de 30.000, o x do vértice vai me dar a quantidade, né? É o x. É o x que me dá o y do vértice, é o x do vértice. É o x, é a quantidade x de peças que me dá o lucro máximo. Então, a quantidade de x de vértice, ou x do vértice, é menos b sobre 2a. E aqui acho que vai ficar bem mais fácil que o y do vértice. Menos b, menos, o b é 40, menos 40 sobre 2 vezes o a, 2 vezes 0,01, menos 0,01. Então, o x do vértice vai ficar isso menos 40, divide por menos 0,02. Menos com menos dá mais, aí o x do vértice, que é a quantidade vendida, né, para dar o lucro máximo, a quantidade ideal de vendas nesse segundo preço, para dar o lucro máximo, tem que ser nesse segundo preço. Essa quantidade ideal de vendas é o x do vértice, que será menos com menos dá mais. Se eu multiplico aqui por 100, dá 4.000. E aqui eu multiplico por 100 também, me dá 2. E aí 4.000 por 2 é 2.000. X do vértice igual a 2.000. Ou seja, eu tenho que ter a venda de 2.000 peças. E olha como faz sentido, né? Olha aqui, ó, 2.000 peças está entre 1.000 e 3.000. Então, eu tenho 2.000 peças. Então, é só substituir aqui, ó, por 2.000 peças. Então, aqui é vezes 2.000. E agora eu finalizo. Preço igual a 100 menos. Multiplico isso aqui por 100, fica 1. Então, isso aqui ó, vira 1. Divido isso aqui por 100, fica 20. Então, é 1 vezes 20, 20. Para facilitar a conta, né? 0,01 vezes 2.000 é o mesmo que 1 vezes 20. O primeiro eu multiplico por 100 e o segundo eu divido por 100. 100 menos 20. E aí está feito o preço. O preço é igual a 100 menos 20 é 80, ou seja, R$80. Aqui está a resposta. Deixa eu colocar isso em destaque aqui na lâmina para tu perceber. Então, aqui eu tenho o preço. Preço, então, igual a
R$ 100 menos 20, R$ 80. Isso está na alternativa C. Ok? Então era isso, um exercício, como eu falei, né, que tem um enunciado com uma certa complexidade. A resolução também ela tem uma complexidade, mas eu espero que eu tenha atingido o objetivo de deixar isso um pouco mais claro para ti. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal, bons estudos e até a próxima.